Teoman pergunta se Bahá está entediada. Bahá diz que estava pensando nos filhos. E Elis diz para ela não pensar nos filhos agora, que a mãe dela está com eles e que elas devem aproveitar a vista bonita dali. Rakan diz que sempre gostou muito de olhar para o mar. Bahá diz que o seu finado marido, o Sarp, amava o mar e que sempre que podiam andavam de mãos dadas na beira da praia. Rakan fica constrangido com o comentário dela. Bahá fala do seu trabalho, diz que não reclama de nada na vida e que vive só pelos filhos. Rakan pergunta se então ela não quer nada para si mesma. Bahá diz que não e que tudo o que tem é para os filhos. Ao retornar para casa, Bahá encontra Nissan e Doruk muito tristes e preocupada, pergunta se aconteceu alguma coisa. Nissan pergunta à mãe se o pai era um molestador e cai no choro. E Elis se dá conta de que eles viram a matéria em seu computador e vai embora com os filhos e a mãe. Doruk pega a foto do pai e a vira para baixo. Bahá consegue tranquilizar Nissan, que acaba dormindo. Doruk pergunta à mãe o que ela comeu no restaurante. Bahá não comeu nada por pensar neles e diz a Doruk que comeu quiabo porque ele não gosta. Ela levou seu peixe para casa e chama ele para comer um pedaço. E ele se culpa por Nissan ter visto a matéria sobre Sarp no seu computador. Ela diz à mãe que é uma boba, uma imbecil e que uma criança sofreu um trauma por causa dela. Nissan acorda. Bahá diz que levou peixe para eles e pergunta se ela está com fome. Nissan não toca no assunto sobre o pai e se senta ao lado da mãe. Enver pergunta a Sirin se ela não foi para o cursinho ontem. A Tice diz: que história é essa? Claro que ela foi. Nós saímos de casa juntas de manhã. Enver diz que o Orhan viu Sirin sentada perto do mar ontem, na hora da aula dela. Sirin fica calada e a Tice diz que Orhan deve ter se confundido. Enver insiste e diz: Sirin, ele já te viu nesse mesmo lugar outras vezes. Sirin permanece calada e a Tice diz para Enver parar de insistir nisso, que já chega, que Orhan se confundiu. Sirin resolve falar. Diz que Orhan não se confundiu, que estava lá mesmo. Ela diz que não quer ir para o curso por um tempo e que talvez desista. A Tice diz que sem chance, que ela não pode. Enver diz a Tice para ouvirem o que Sirin tem a dizer. Sirin diz aos pais que não é boa, que não é nada talentosa, é só uma mulher que faz desenhos bonitos, mas não é uma artista. E já decidiu, vai sair do curso. A Tice se enfurece, não quer aceitar a decisão de Sirin, pergunta se ela quer destruir a própria vida e afirma que ela vai continuar no curso. Sirin enfrenta a mãe, diz que é a sua vida e manda ela não se meter. Ao ficarem sozinhos, a Tice diz a Enver que Sirin está assim por causa da Bahá, que ela mudou muito desde que a Bahá entrou em suas vidas. Como a Tice não pode faltar ao trabalho naquele dia, ela pede para Enver ir falar com o professor de Sirin para saber se aconteceu algo para que ela queira deixar o curso. Bahá encontra um bilhete em sua porta, dizendo para ela desocupar o apartamento até o início do mês. Bahá vai até Arif e mostra o bilhete para ele. Arif diz para ela falar sobre aquilo com o pai dele e não com ele. Irritada, Bahá pergunta que tipo de pessoa eles são. Ela diz que acabou de chegar naquela casa, pagou muito dinheiro, deixou ela muito melhor e do nada eles resolvem expulsá-los. Arif se afasta um pouco com Bahá e pergunta por que ela está gritando no meio da rua. Bahá implora a Arif para não fazer aquilo e diz que não tem dinheiro para sair dali agora. Arif diz que Bahá deve encarar aquilo como um favor e manda ela ir embora, pois aquele lugar não é para ela. Bahá diz que só pode ficar naquele lugar, que não tem como sair, pois não tem nenhum dinheiro, e pergunta se isso aconteceu só porque ela viu o pai dele entrar na casa da Seida. Arif diz que não faz ideia, que é melhor ela falar com o pai dele e não com ele, e que não quer saber o que ela vê. Bahá não desiste, se senta para jogar gamão com ele e diz que se ganhar, ele vai ter que falar com o pai e convencê-lo a não despejá-la. Arif concorda, mas diz que se o pai não ouvi-lo, ele não pode fazer nada. Arif diz que se Bahá perder o jogo, que vai embora na sua. Bahá garante que não vai perder e eles começam a jogar. Bahá ganha o jogo e sai aliviada. Arif fica admirado com a determinação dela.
Mozart e Borá vão ao trabalho de Jale e ficam esperando por ela em sua sala. Sinan chega e Mozart se apresenta a ele como marido de Jale. Sinan diz a Mozart que é amigo de Jale, que o Borá tem a mesma idade dos filhos dele e ele já falou com ela que queria apresentá-los, deixá-los brincar um pouco. Sinan diz que Jale é muito ocupada e isso parece ser impossível, mas Mozart poderia tentar convencê-la. Mozart convida Sinan para jantar com eles, assim eles conversam e as crianças se conhecem. Sinan diz que é uma ótima ideia. Jale chega e Mozart diz que Borá queria vê-la antes de irem para a petissaria. Sinan diz a Jale que o marido dela é mais simpático do que ela e vai levar os filhos para jantar na casa dela hoje. Jale fica surpresa. Sinan diz que vai levar a namorada também e se retira. Bahá diz a Nissan e Doruk que a notícia que eles viram sobre o pai é uma mentira, que o pai deles era o melhor homem do mundo e nunca teria feito aquilo. Nissan diz à mãe que todo mundo que viu aquela notícia vai ficar achando que o pai deles é um molestador e questiona por que ele morreu, por que não se defendeu. Enver fala com o professor de Sirin sobre ela querer abandonar o curso. Surpreso, o professor diz que Sirin não estava indo na aula ultimamente, mas não sabia que ela ia parar e pergunta se por acaso isso tem a ver com o problema que a mãe dela tem. Enver pergunta do que o professor está falando. O professor então conta a história que Sirin lhe disse sobre a mãe ter problemas psicológicos. Enver fica chocado. Ao retornar para casa, Enver diz a Atice que foi ao cursinho, mas o professor não estava lá. Sirin fica escutando a conversa deles atrás da porta. Atice pede para Enver voltar ao cursinho amanhã e diz que eles não podem negligenciar tudo isso. Arif diz ao pai que a mãe precisa de um colchão inflável, que ela já está cheia de ferida. Yusuf diz que é uma despesa desnecessária, que não tem dinheiro. Arif pergunta por que então o pai vai despejar a Bahá e pede para ele deixar ela ficar, pois ela paga o aluguel direitinho. Yusuf diz que não dá, que Bahá vai sair e ele vai achar outro morador. Yusuf pergunta se Bahá é problema dele e se ele quer dormir com ela. Arif diz que Bahá é uma boa inquilina. Yusuf diz que não quer eles ali no seu prédio e acabou. Arif sai de casa irritado. Bahá não encontra a foto de Sarp e pergunta às crianças onde está. Doruk nega que tenha pegado a foto. Bahá fica nervosa e grita exigindo que eles digam onde a foto está. Doruk diz que a irmã jogou no lixo. Bahá repreende Nissan e pergunta por que ela fez isso com a foto do pai. Bahá diz que explicou tudo para ela, que o pai dela foi injustiçado e acusado por uma coisa que não fez. Nissan chora muito e não diz nada. Doruk pega a foto do pai do lixo e entrega para a mãe. Moza e Jale jantam com Sinan, sua namorada e os filhos. Jale pergunta como Efisum e Sinan se conheceram. Efisum diz que se conheceram no noivado de um amigo, que Sinan ainda era casado, até a esposa dele estava lá. Ele a viu de longe, gostou dela e logo de cara, no dia seguinte, começou a mandar mensagens para ela, uma atrás da outra sem parar. Eles se encontraram, tomaram um cafezinho e um se apaixonou pelo outro. Mozart percebe que Jale não gostou da história entre Sinan e Efisum. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.